Notícia grande, assunto sério. Felipe Coutinho teria pedido para rescindir o contrato com o Vasco após o jogo contra o Volta Redonda. Isso poderia explicar muito o não retorno dele ao banco de reservas após ser substituído no intervalo. O que diabos aconteceu nesse vestiário para essa coisa chegar a esse ponto? Já havia dado para vocês a informação de que não é normal o Fernando Diniz ter perguntado 3 vezes sobre o tema e sair pela tangente, depois fechar o assunto dizendo que não percebeu que o Coutinho não tinha voltado para o banco. E eu comentei, alguma coisa grave aconteceu, o que a gente não faz a mínima ideia. Porque se tivesse sido algo simples, o Diniz teria explicitado na entrevista coletiva. E a informação de agora, estou gravando vídeo para vocês meia-noite 16, essa informação saiu por volta de 11 e pouquinho da noite, informação dada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, é de que o Coutinho pediu para rescindir o contrato. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu vou dar a minha opinião aqui para vocês e vamos tentar entender toda essa situação. E aí, melhor para o Vasco que o Coutinho saia ou não? Melhor tentar converter essa situação. Essa informação e algumas outras você vai ouvir aqui após a vinheta. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre recheado de informação para vocês. Por favor, no começo do vídeo, deixa o like, que ajuda bastante a gente, o YouTube, entregar o vídeo para cada vez mais pessoas, então é importante você deixar o like. E se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço, é um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias, beleza? Bom galera, para começar, vamos aí dar os créditos e trazer o trecho do companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, dando a informação de maneira exclusiva de que Felipe Coutinho pediu para rescindir o contrato com o Vasco. A gente vai ouvir o Flávio e na volta eu venho aqui dando a minha opinião e exercitando alguns pensamentos. Confere aí. Chegando com uma informação importante nessa noite de terça-feira, uma informação muito pesada. Felipe Coutinho pede para rescindir contrato com o Vasco. Felipe Coutinho fez esse pedido à direção do Vasco depois do jogo do último sábado e a direção do Vasco foi pega de surpresa. Ainda não temos a informação se aceitou, se realmente topou essa pedida de Felipe Coutinho. É uma situação que o Vasco vai ter que definir, porque o contrato do jogador vai até o meio do ano. Semana passada, o diretor executivo Admar Lopes comunicou que haviam começado as conversas para uma possível renovação, só que agora cai como uma bomba essa informação que recebi agora à noite. Felipe Coutinho pede para rescindir com o Vasco. A gente vai apurar mais essas informações, se vai acontecer essa rescisão, mas essa é a notícia desse momento. Bom, galera, tá feito aí o registro, é um assunto muito grave, é uma notícia muito sensível, de um tamanho muito grande. O Flávio tem uma experiência enorme e ele não ia dar uma informação dessa sem ter muito respaldo e muita certeza do que ele está falando, porque é uma notícia muito pesada. Inclusive, na última entrevista coletiva que teve no CT, que foi a apresentação do Cuiabano e do Spinelli, ao término da coletiva, o Admar Lopes parou para bater um papo com os jornalistas presentes e, dentro dessa conversa com as câmeras desligadas, ele confirmou que o Vasco estava em processo de conversas para a renovação de contrato do Coutinho. E aí, por favor, para vocês entenderem tudo que eu vou falar nesse vídeo, para não ser repetitivo eu ter que ficar falando a mesma coisa, eu peço para você que não assistiu o vídeo anterior, tá até na thumb do vídeo aí próximo do fim, vai aposentar, bastidores da renovação do Coutinho, enfim, assiste esse vídeo porque tem muita coisa importante nesse vídeo que eu não vou repetir tudo aqui, até porque tem maior galera que assistiu o vídeo já. Antes de eu entrar de cabeça aqui na minha opinião e na minha análise, rapidinho, galera, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço, tá passando para vocês o QR Code na tela, o link na descrição. Capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça, você pode, ó, personalizar com nome e número. Galera que tá precisando de um copo térmico aí, manter sua bebida geladinha, ó, vai lá na Golcase, pô, copos incríveis, tem uma variedade enorme, você pode inclusive personalizar com nome e número, copo de 500 ml, pode adquirir um copo maior, sua marombeira aí, 1 litro 120,
tá? Com tampa e canudo, isso aqui é bom para poder fazer aquele squeeze maneiro. Você também tem a nossa garrafa aí de 750 ml, mas temos variedade. Essa própria Fresh aqui, você tem ela nessa versão de 950 ml, tem dela de 650 também. E a nossa garrafa mais barata de entrada é essa aqui de 500 ml. Você pode personalizar. Lembrando, galera, são produtos oficiais e licenciados. Vocês adquirindo, um percentual da compra vai direto para os cofres do Vascão. Não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem NBA, tem Stranger Things, tem Fórmula 1, tem muita coisa legal lá, beleza? Lembrando que o meu cupom funciona para todo o site em compras acima de R$100. Outro detalhe bacana, se você fizer uma compra acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, vai aí no QR Code ou no link da descrição. Agora, galera, indo comentar o assunto, não será nenhuma surpresa para mim se essa notícia de fato se concretizar. O Felipe Coutinho pedir a rescisão e o Vasco topar. E aí eu vou explicar o porquê. E tudo para mim começa no ato da renovação de contrato dele, quando ele define que esse contrato será até junho de 2026. E aí, posterior a isso, as partes conversam para saber de uma possibilidade de extensão do contrato ou não. Eu falei muito disso no vídeo anterior, então não vou ficar repetindo aqui, falando a mesma coisa o tempo inteiro. Para mim, só sendo breve, é muito claro que ele está muito próximo da aposentadoria e está medindo mesmo, momento a momento, qual é a melhor hora de parar. A gente vê a força que ele faz para ficar em campo, não consegue desempenhar mais o mesmo futebol, tem uma pressão enorme em cima das costas dele, e eu acho que o que pode ter sido um fato novo que ele não contava foi ele ver a torcida do Vasco, ou uma parcela importante dela, se virando contra ele. O primeiro jogo, que tem o primeiro negócio, é o jogo do Bahia, que ele é substituído e a torcida começa a xingar ele e ele sai rindo. E aquele riso dele é aquele sorriso amarelo de tipo assim, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. É sério que vocês estão mandando eu tomar caju? Vocês estavam aí no outro dia na chuva, num dilúvio do caramba, porra, fizeram uma apresentação apoteótica pra mim, fizeram música, e menos de 2 anos depois eu tô ouvindo o Ei Coutinho vai tomar caju, e eu acho que aquilo pra ele foi um choque. E a partir do momento, e passa a semana, né, a galera já, provavelmente ele já vem escutando um burburinho, uma reclamação aqui, outra colar, e aí vem o jogo do Volta Redonda, ele sai no intervalo sendo muito, mas muito xingado. Acho que pra ele ali, falou, cara, quer saber, deu, pô, tô rico já, eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Vai saber se pra ele o Coutinho não tá sendo um peso já jogar também, porque ele se cobra e, cara, eu preciso jogar, eu preciso render. Ele tá longe de estar de sacanagem, tá? Isso é fora de qualquer cogitação, ele é muito profissional. Inclusive, não sei se ainda tá, mas chegou a ficar dormindo em câmera hiperbárica para melhorar a recuperação dele ali. Ele é um cara muito profissional, se alimenta bem, dorme bem. Então, assim, isso é fora de qualquer cogitação. Só que eu vou pegar um exemplo muito imbecil da minha parte. E óbvio que a gente tá falando aqui de hoje um peladeiro, ex-atleta, né? Que é o meu caso, mas hoje sou peladeiro. E tô falando de um jogador profissional da mais alta prateleira do futebol brasileiro. E já foi de uma prateleira muito alta no mundo. Vou dar um exemplo pessoal meu. Tem mais ou menos 2 anos, 2 anos uma beiradinha, que eu parei de jogar futebol. Eu tenho 32 para 33 anos, sou um ano mais novo que ele. E aí eu vou explicar o meu motivo. E eu preciso, não é eu quero, eu preciso voltar a jogar futebol. Que disparado sempre foi o meu hobby favorito, não à toa eu tentei ser profissional, fui até o sub-20. E tá me fazendo falta. Ter um momento de me distrair, de relaxar a cabeça e tal. Eu tô sentindo falta. Só que pro Diego, e pra você pode ser uma infantilidade absurda, e talvez seja mesmo, eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa, ou era uma pessoa absurdamente competitiva. Pra você, talvez, você vai jogar uma pelada só pela resenha, pra se divertir, correr um pouquinho, ver um amigo, aquelas peladas que tem um churrasquinho. Enfim, eu não consigo ser assim. Até porque eu sei o que eu já joguei, eu fui atleta de base, eu tenho uma cobrança muito grande comigo mesmo e eu acho, não, tenho certeza, é infantil e é burro da minha parte.
Eu me cobro ao ponto de, cara, se for pra mim jogar uma pelada e eu não jogar bem, ou o próximo do que eu sei que eu tenho capacidade de jogar, eu, Diego, prefiro não jogar. Porque eu me sinto mal. Se for em lugares que eu jogo bola há muito tempo, naturalmente tem um certo de comentário e pressão da própria galera que já te viu jogar. Porra, caraca, o Diego, mano. Pô, o Diego já jogou mais bola, hein? Pô, o Diego tá assim, o Diego tá assado. E às vezes pode ser que nem tenha esse tipo de comentário na cabeça de algumas pessoas, mas na minha cabeça fica passando esse tipo de situação. E aí eu fico assim, não, cara, pô, eu preciso dar uma emagrecida, preciso voltar a treinar para me condicionar melhor, para aí eu poder voltar a jogar num nível que seja minimamente satisfatório, e aí eu vou voltando a galgar aquilo. Eu tô mais velho, eu não sou mais um garoto de 20, 22 anos, eu vou fazer 33 já. Então eu, um peladeiro que não tenho compromisso com ninguém, não tenho torcida, não tenho patrão me pagando salário, eu optei dar uma pausa nas minhas peladas porque eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Tu imagina, eu tô tentando usar esse exemplo idiota, de novo, não tô me comparando com ele, pelo amor de Deus, eu não sou idiota. Eu tô tentando pensar com a minha cabeça e me colocar no lugar dele. Talvez, pode ser que não seja isso, ele esteja num momento assim. Ele com ele, não tem nada a ver com torcida, com clube, é o Coutinho com o Coutinho. Cara, será que vale a pena eu continuar jogando? Ele não precisa mais de salário. E nem precisa provar nada pra ninguém. Será que pra ele tá legal? Será que pra ele não é frustrante? Pô, ele fica naquela de tenta e já não consegue. Quando ele para na frente do cara e balança pra finalizar, falta a explosão pra ter o balanço e o corte para conseguir tirar do cara para finalizar. Aquelas chapadas incríveis que ele dava, tem saído uns petelecos. Às vezes ele cai na grande área, no bico da área, e não consegue nem concluir a jogada sem o zagueiro bloquear o chute dele. Eu não sei. Você acha que ele tá satisfeito com o futebol que ele tá desempenhando? Se você não tá, imagina ele. Tu acha que ele não criou um monte de expectativa na cabeça dele? Voltar pro clube do coração, pro clube que eu amo, que eu sou torcedor, as coisas estão melhores. Ele trouxe os amigos dele para jogar com ele, que foi o Souza e o Alex Teixeira. A própria situação, não sei até que ponto pesou para ele, não foi bem. Os próprios amigos dele tiveram que rescindir o contrato antes do contrato terminar, porque a coisa não estava caminhando. E eu não sei se, de uma certa forma, ele não se sentiu mal também, porque foi um pedido do próprio. Eu não sei, cara. E aí, quando a coisa escalou para eu não tô jogando bem, eu tô me cobrando eu comigo mesmo. Mas quando a coisa subiu de patamar e foi pro ponto de eu entrar em campo e sair sendo xingado, talvez ele tenha falado, cara, quer saber? Vocês acham que eu não sirvo mais? Então tá bom, não sou eu que vou ficar vindo aqui incomodar vocês, então eu vou pedir meu boné e vou embora. É o que eu acho que pode ter acontecido. E seria, talvez, uma pequena antecipação. Porque, de novo, não é normal ele rescindir o contrato com Aston Villa no meio do ano passado e fazer um contrato de apenas 1 ano com o Vasco e não no mínimo de 1 ano e meio. Porque qual era a lógica dele fazer um contrato só até o meio do ano? Por que esse contrato não foi no mínimo até dezembro? É porque eu acho que já na cabeça dele, ele já trabalhava com a possibilidade de aposentar em junho. E eu até comentei no vídeo anterior, ele no momento da renovação, é um momento que ele está em alta no Vasco, que era aquele período de meio de ano ali, que ele vinha dos jogos do São Paulo, Botafogo, Santos, foi mais ou menos por ali. Levemente começou a se pensar em quem sabe o Coutinho merecer de novo uma oportunidade na seleção. Isso não se sustentou por muito tempo, que logo um pouquinho mais à frente ele veio num declínio. Então talvez na cabeça dele ele pensou assim, cara, vai que pô, a coisa caminha, eu sou convocado. Pô, seria ótimo jogar esse 1 ano e meio, pô, vou para uma Copa, posso ser campeão ou não, mas jogo uma última Copa. E aí, a depender de como eu estiver me sentindo fisicamente e mentalmente, eu estendo aí mais 6 meses e chega no final do ano eu reavalio se eu vou ainda querer jogar mais 1 ano, ou a depender da situação, no meio do ano mesmo eu já aposento. E aí você começa a juntar as pedras, tudo encaixa muito. Algo grave no vestiário aconteceu porque o Diniz não quis falar de jeito nenhum na coletiva.
E aí, o jogo foi sábado, a notícia sai quase que na madrugada de terça para quarta. Então rolou domingo, segunda, terça, 3 dias. Vem a notícia dele ter pedido para rescindir. Ele nem voltou pro vestiário. A gente não sabe se ele bateu boca com o Diniz ou bateu boca feia. Ele quer saber, vai todo mundo pra merda, eu tô indo embora? Eu não sei. Alguma coisa fora do normal aconteceu nesse vestiário. Alguma coisa fora do normal. Vai saber se esses esporros colossais que o Diniz também dá nos jogadores, que às vezes a TV pega, ele não foi dar uma dessa no Coutinho no banco e falou, quer saber, irmão? Vou voltar não. Fica você aí. Eu não vou voltar nem pro banco. Vou voltar nem pro banco. E talvez, se rolou uma parada dessa, foi uma surpresa pro próprio Diniz, porque o Coutinho é um cara que tem boca e quase não fala. É aquela atitude que assusta. E aí talvez ele, cara, não vou falar nada não, vou tentar converter isso aqui internamente. Eu não sei. E aí o ruim de alguém não vir a público e esclarecer o que aconteceu é exatamente isso que eu tô fazendo. Porque você dá margem para as pessoas viajarem e criarem milhões de teorias. Eu não estou criando teoria nenhuma aqui. Eu estou trazendo possibilidades do que pode ou não ter acontecido. Então por isso que eu comentei até nos vídeos anteriores que eu gravei, que independente do resultado do jogo entre Vasco e Fluminense no sábado ou no domingo, alguém precisa vir a público explicar o que aconteceu. Porque enquanto a gente não tiver a veracidade dos fatos do que houve nesse vestiário, vai sempre se ter essa brecha, né, pra galera especular, inventar. Beleza? Então, assim, pra fechar, da minha parte, eu não acho nenhum absurdo e não me surpreende nem um pouco ele pedir o boné pra ir embora. Se isso vai à frente, se ele vai ser convencido do contrário, a gente não sabe. E também, respeito muito o AV, vocês sabem que eu sou chato em termos de filtrar notícia para trazer pro canal. Não é qualquer notícia que vem pro canal. Tô dando justamente em respeito e acreditando em quem tá dando a informação, que é o Flávio. É uma notícia muito grande, é algo que não se brinca de hipótese alguma, e ele não ia dar uma notícia dessa aí sem ter muita certeza de quem deu a notícia para ele e da fonte. Tá bom? Mas a gente também precisa ver se isso vai à frente. Todo mundo é passível de erro. Vai que de repente, infelizmente, uma fonte passou uma meia verdade para ele aí. Então vamos também ter que esperar um pouquinho mais aí pra gente ter mais informações. Agora, para fechar, eu vou dar a minha opinião do que eu acho disso. Até aqui eu tava falando se eu acho que essa informação é possível ou não e fiz as conexões para vocês aqui. Minha visão, eu não acho positivo a saída do Coutinho agora. Não acho. Acho que principalmente se sai dessa forma é uma saída pelos fundos. Acho que não seria legal nem para ele nem para o Vasco a história de ambos terminarem assim. Acho que, de novo, ele ainda é um cara útil. Se o Vasco perde hoje, o Coutinho só tem o Rojas, e aí é botar o Nuno ali de vez em quando, aí você vai precisar de mais alguém para fazer as beiradas. De novo, eu sou favorável à continuidade dele também a partir de junho, né? Vamos respeitar o contrato em vigência, desde que ele reduza consideravelmente os valores e entenda que ele vai ser um cara com minutagem mais baixa, vai ser titular, vai ser reserva e vai jogar na maioria das vezes entre 45 e 60 minutos. É isso, tá? Mais até para 45 do que para 60. Se ele topar, para mim ele continua. Se não, pode sair. Agora, assim, do nada, próximo já do fechamento da janela, que a janela fecha dia 3 de março. Pô, eu acho que seria nem um pouco positivo pro Vasco. Fora que, querendo ou não, seria uma crise, né? Vai gerar aí meio que uma confusão, tá bom? Mas, enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Acredito eu que a partir da manhã, quarta-feira, final do feriado, as coisas comecem a voltar um pouco mais à naturalidade e a gente tenha mais informações sobre o caso. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e a qualquer momento eu chego com mais informação. Tamo junto.